E olha aí, ó. A número 8, Herói 2000. Trazendo quem? Ó, quem tava mandando na audiência, vendas e tudo mais. Traz um pouquinho aqui Dragon Ball Arquivo X. Essa parte é legal, Pokémon Irresistível, né? Ele já está no Brasil, Ultraman Tiga. Vamos lá, depois da vinheta. Gente, tem umas paradas nessa revista aqui, meu ano. Vamos lá, vocês vão saber. Já abrindo ela aqui, ó, com o editorial. Olha que legal. Nessa edição tem o nome de quem escreveu esse editorial aqui, o Odair Braz Júnior. Curiosamente, nas anteriores não tinha um nome aqui assim no pezinho, né, assim no caso, mostrando o autor desse editorial, que eu acho muito interessante, sempre achei interessante saber, né, quem que trazia esses enunciados na revista, que eu achei bem bacana. E olha só o que ele fala aqui, ó. Tome cuidado para segurar esta edição da Herói. Ela está tão quente, com tantas novidades, que periga queimar suas mãos e chamuscar seu rosto. E outras coisas aqui, galera. Vamos lá que vocês vão saber. Virando aqui, então, nós temos já coisas, né, que interessam muita gente aí do mundo nerd. Cara, aqui sobre o piloto da série dos pistoleiros ali solitários, né, o The Lone Gunman. Não foi pra frente, mas foi até interessante a ideia. Afinal de contas, o Chris Carter estava querendo ali abusar, pegar muita coisa do sucesso de Arquivo X para tentar alavancar mais alguma coisa depois de Millennium e o Rachel, né? Mas, infelizmente, não deu seguimento. Mas foi interessante a ideia, tá? Aqui sobre Abra uma Poupança, Rick McCallum, produtor de Ameaça Fantasma, confirmou o episódio 1 não será lançado em DVD. Sei. Beleza. Segundo ele, George Lucas pretende fazer algo especial quando tiver tempo. E isso só vai acontecer em 2005. Imagine uma caixa com 6 filmes livre, brinde e um rombo gigantesco no seu bolso. Não deu pra entender, né, gente? Economia aí e tal. Mas sabemos que não foi bem assim não, tá? Números cabalísticos aqui, Pierce Brosnan está negociando para ser James Bond em mais 4 filmes. Com isso, o cara se iguala em número de filmes com Roger Moore e Sean Connery. Contudo, pessoal, sabemos que não foi isso que aconteceu. Ele foi substituído mais à frente pelo Daniel Craig. Deu um certo leque, né, cara? Mas, assim, filmes em altos e baixos, no geral, eu curti muito ele como James Bond. Aqui já falando da Witchblade na TV. Falei esses dias, tava vendo o pessoal nos grupos lá falando sobre a série da Witchblade, que infelizmente quando eu tratava de assistir sem fazer nenhuma comparação, uma série ok, bicho, né? Realmente dava pra ver ali sobre o orçamento dela em relação aos efeitos especiais e tudo, mas uma atriz muito bonita pra fazer a protagonista, né? Mas caramba, velho, quando fazia as comparações, a história, o teor e tudo que o Witchblade dos quadrinhos oferecia, aí era difícil, não era difícil. Aí fica aquela coisa, mas poxa, era uma série para passar em certo horário, não podia ter isso, não podia ter aquilo, pá, beleza, cara, então tipo, ou mandava mais pra noite ou pra madrugada, ou então não fazia. Se quisesse, né, aquela coisa bem leal aos quadrinhos, mas saiu o que tinha que sair e não durou muito, como bem sabemos. Mais embaixo, Gundam Wing nos Estados Unidos, aqui galera, já o Cartoon Network anunciando que dia 6 de março ali, né, o Gundam ia começar a passar. E é um Gundam, gente, de 1995, o Gundam Wing. E olha quando que ele foi passar no Cartoon Network. Digamos aqui também que é uma história que se passa num universo paralelo. Ele não segue aquela linha toda original do Gundam, não. Tanto que isso aí até dentro do próprio fandom divide muitas opiniões. Quem gostou, quem não gostou de Wing, achou uma ideia interessante, bacana, mas não é ligada ali diretamente realmente aos acontecimentos de Gundam. Eu particularmente gostei bastante, muito mesmo. O que me deu assim foi ele e o 0083, o Stardust, né? Em 2000, bem ali nessa fase 2000, eu não tinha visto, por exemplo, o Stardust. Fui ver ele um pouquinho depois, quando não tivemos mais acesso. Então, se você olhar assim, é a melhor série de Gundam? Não é isso que a gente está falando. Mas eu achei muito interessante. Logo depois ela veio para o Brasil
com seus episódios. Teve também um especial, os ovas, né, de Endless Waltz, ali no caso a Valsa Sem Fim, que dá um up nos mechas, né, e em seus pilotos numa outra situação lá que eu achei bem interessante. Vale a pena conferir? Ah, velho, quem gosta de Gundam, vai lá, confere, faz a sua pesquisa se não tiver muito conhecimento, ou então, o que você já viu de Gundam e quiser fazer algum balanço ali em relação ao que o Ing oferecia, né, entre altos e baixos, cara, eu acho que foi uma boa pegada. Uma boa pegada. E olha que veio outras bem depois, que também não seguia muito a linha original de Gundam, mas não deixava de ser bem produzida. Mas aí, gente, é aquela coisa de opinião, tá bom? Olha que interessante que o Dragon Ball ali naquele período, voltando ao SBT, olha só, hein? Justamente porque estávamos tendo um bom sucesso de Dragon Ball Z na Bandeirantes. Então, olha só que interessante. De manhã estava passando o Dragon Ball no SBT, às 9h45, e à tarde, Dragon Ball Z ali, Goku e companhia. Povo esperto, viu? Aqui mais duas fotos falando, né, mostrando aqui sobre o que vem aí do filme de X-Men, só que essa aqui, de acordo com a informação, ela foi feita por fã e essa uma imagem oficial. Um encontro por podreira, cara, isso aqui eu não li, sério, só de saber essa Batman, um encontro do Batman e do Lobo. É aquela coisa de você nerfar muito o Lobo, tá? Pro Batman sair na porrada com ele e sair vivo. Porque, meu, o bicho sair na porrada era com o Superman, cara, ele, né? Não foi uma ou duas vezes, não. Mas tinha saído, né, um encontro deles através de um BO que estava tendo em Gotham City, que era justamente ali uma guerra entre o Coringa e o Ventríloco, para saber quem que era o rei do crime da cidade. O Lobo aparece, o Sr. Batman também, e por aí vai. Mas eu não cheguei realmente a ler esse encontro. Em Batman of the Future, né, perto do final, aqui, gente, segundo também o artigo dizendo que a Warner ia parar de mexer de produzir o Batman B1 para dar mais segmento ao espaço da animação japonesa, infanto-juvenil e o Pokémon. Cara, é aquele negócio, bicho, audiência, dinheiro, é aqui que a gente vai mexer. Só que tinham prometido também, né, para o dia 31 de outubro, o filme. Um filme do Batman Beyond que saia diretamente para vídeo, que é justamente um dos melhores filmes que eu já vi de animação do universo do Batman, que é esse Batman The Return of the Joker, que seria ali o retorno do Coringa. Muito bacana, recomendado demais, e infelizmente não deram mais segmento ao Batman do futuro, como que tem jogos também e tudo mais, tá? Mas ele faz parte de uma linha assim canônica, vamos dizer, né, da DC, principalmente que ele aparece também na animação de Crise das Infinitas Terras e tudo, mas há aquela ligação realmente direta, até mesmo nos desenhos da Liga da Justiça e tudo mais. Mas embaixo, South Park detona Pokémon, e o nome qual que era do bicho lá no desenho, pessoal? Shimpokumon. Aí tá mostrando aqui que o Stan, o Cartman, a galera lá, né, todas as crianças estavam loucas para ter uns brinquedinhos chamados Shimpokumon, que era referência direta, e aí, gente, o resto era barbaridade podreira, como diz aqui, viu? Não é de South Park, cara. Tá de sacanagem. Demolidor voando alto aqui, falando sobre a saga Marvel Knights, né? Contando aqui sobre as histórias do Demolidor e demais personagens do universo Marvel. Aqui mostrando mais algumas das aventuras dele, e ainda não tinha datas de lançamento, com histórias ali, ó, tá? Que estavam para sair do Paul Jenkins no roteiro, o Phil Winslett na arte, o Tom Palmer na arte final. O Joe Quesada, o editor Demolidor, também disse que o herói vai dar uma minissérie de gibi da linha mesmo, vai ter uma linha, né, das histórias dele. No caso, ele teve, né, altos e baixos, lembrando que é um artigo lá de 2000, cara. Tá? Então, contextualizando, atualmente dá pra gente saber muito, com muita tranquilidade, o que saiu depois disso. E aqui o visual, né? Mostrando o visual do Demolidor para essa arte. E aqui outras, cara, eram sobre mega posters da DC feitos pelo Alex Ross com personagens. E já mostrando aqui dos primeiros que estavam para sair, só que os outros iriam sair só lá fora, e aí a galera tinha que ficar de olho nas importadoras. Só que quanto a isso, né, pessoal, tem aquela coisa do custo, né, mais alto. Mas teve a galerinha, a fominha, a galerinha que teve esses contatos e acessos que com certeza conseguiram pegar. Naquele ano, Doraemon fazendo ali 30 anos, o Gato Robô que chegou a passar na Rede Manchete, né, cara, mostrando aqui
um pouquinho das comemorações, afinal de contas ele é uma figura muito icônica lá no Japão. Sobre card game aqui dos X-Men, vem aí a mesma empresa que estava aí lançando ainda Magic, estampas ilustradas de Pokémon, acaba de conseguir a licença para fazer coleções de card game do universo Marvel. Afinal de contas, estava bem naquela pegada ali, na hype do filme vindo aí dos X-Men. Então, o pessoal já estava preparando terreno para faturar mais um pouquinho, né? Aqui da Vampirella, isso aqui foi muito interessante, que enquanto o gibi da Vampirella naufragou bonito por aqui, nos Estados Unidos o negócio vai bem. E ao lado você vê a capa da Vampirella 25 no desenho de Amanda Connors. E por que estamos publicando essa notícia? Ela tem algo de especial? Na verdade, não. Mas é que a ilustração é pra lá de animalesca. Ah, então beleza. O que é verdade, que ficou legal pra caramba mesmo. Aqui, gente, falando... Olha pra você ver, no vídeo passado eu falei sobre, infelizmente, né, a morte do criador do Snoopy, um dos desenhistas da Mad também, um dos principais desenhistas da revista Mad tinha falecido, e aqui a Herói ela mandou falando mais uma vez, né, sobre ter ali, ó, registrando a morte do Don Martin, que agora e agora chegou o Snoopy, a turma de 1950, peraí. No mês passado já registramos a morte de Don Martin, e agora chegou a vez de Charlie Schulz na foto abaixo, e Gil Kane, o primeiro, criou o Snoopy e sua turma de 1950. Isso foi comentado no outro vídeo que eu até coloquei para vocês, ele faleceu em fevereiro, né, ali por causa de um câncer, né, cara. E aí mostrando, gente, que naquele período a gente estava perdendo muitos ídolos ali, ícones da cultura pop, né, cara, que é aquela coisa, quando não estavam com uma idade muito avançada, além de, tinha as fatalidades também, e essa doença danada que é o câncer, que já mandou muitos aí realmente para o andar de cima, ou dependendo, para o andar de baixo, vai da sua crença. Mas muitas pessoas boas, cara, da cultura pop, né, tava deixando a gente ali, ó, desde sempre, né. Essa aqui, eu tenho que confessar para vocês que quando eu reli a revista, eu falei, nossa, eu tinha me esquecido dessa zoeira. O Stan Lee, ele criou uma história em quadrinho com o pessoal do Backstreet Boys, com direito a volumes, tá, que seriam vendidas exclusivamente nos shows deles, cara. E a ideia, bicho, era aquela coisa bem que eles falaram aqui, que o Stan Lee, acho que criou essa história tomando um café, não fazendo nada. E aqui mostrando, gente, os personagens, né, com os integrantes da banda. Rapaz, ó, eu não sei pra vocês o que isso aqui rendeu. Eu não cheguei, sabe? Mas eu vou dar uma olhadinha, eu vou mandar pra vocês aqui alguma coisa no canto da tela, porque, mano, realmente foi muito zoeira essa parte. Coisas que você jamais saberia se a Herói não tivesse contado. Ali em 2000, tá? Você sabia que o Homem-Aranha já foi um herói japonês? E aqui, ó, realmente, aquela versão do Homem-Aranha Tokusatsu, lá no Japão, ali de 71. Acho que é isso, né? De 71, não. 78, não, 78, tá. Mostrando aqui com direito à participação, 71 seria do Kamen Rider, então seria 78 mesmo, porque aqui ele tá com o V3, né, ali o terceiro Kamen Rider da franquia. Então é mais ou menos ali 78 alguma coisa. Rapaz, com direito a robô gigante e tudo mais, viu? Gosto? Não, mas tem gente que gosta, é cult, ok, vida que segue. Aqui sobre coisas legais, trazendo algumas das figures lá da McFarlane Toys, mostrando aqui, ó, a Vanessa Kingston da franquia de Austin Powers. Nós temos aqui o Kiss também, temos o Alice Cooper ficou muito bacana, Rob Zombie e aqui o Ash de Uma Noite Alucinante 1 e 2, mais 3 sites de Cool Sites, mostrando aqui sobre novidade do X-Men, Stan Lee, que já era um site novo na época, e canal Comics. Aqui ali onde você podia, era um canal brasileiro que você podia vender gibis raros, né, entre entrevista e notícias a respeito. Pokémon é irresistível, tudo, você vê aqui novos episódios, entrevista exclusiva com o animador do desenho aqui, ó, e um mini guia de episódios, tá? Aqui um dos grandes desenhistas, mas é ele mesmo falando em entrevista, né, o animador Megumi Ishiguro, que eram muitos envolvidos, contando um pouco sobre o trabalho, né? E você tinha que ver a serenidade da entrevista, algumas respostas que ele dava. Agora teve uma que eu achei muito bacana, que foi a última aqui, ó. Quer deixar algum recado para os brasileiros? Olha o que o desenhista
de Pokémon mandou, olha. Eu gostaria que o público brasileiro visse outros tipos de desenhos animados, como Hotaru no Haka, Grave of Fireflies, por exemplo, e não só Pokémon. Ele está falando simplesmente aqui, gente, do túmulo dos vagalumes. E aí eu acredito que a ideia que era para você realmente não achar que é só aquela coisa bonitinha, toda colorida, cheio de bichinhos e tal, que é Pokémon, que realmente é divertido, foi criado através de um jogo e tal, mas sobre a qualidade da animação japonesa. E esse filme, Hotaru no Haka, é algo assim espetacular a nível técnico, e o enredo é muito denso, cara, é muito denso. Um dos animes, vou falar para vocês, viu, que quase me fez chorar e já fez muita negaiada aí, ó, entendeu? Encher balde, porque é triste pra caramba. Recomendo demais, viu, gente? Aqui Pokémon 2000 Stadium Tour é a respeito de convenções de Pokémon que estavam ocorrendo lá nos Estados Unidos. E o Pablo, se eu não me engano, deixa eu ver o nome, é o Pablo Miyazawa, ele visitou uma dessas convenções com direito a pica-fusca, é isso mesmo. E era muito interessante como é que mostrava aqui alguns torneios organizados. Na época o Nintendo 64 ainda não tinha apresentado o Pokémon Stadium, mas estava com algumas novidades lá direto que você podia fazer link com o seu Game Boy, né, o seu console ali, cara, para você receber até prêmios, bicho, ou disputar ali uma partida com grandes, né, jogadores ali do universo de Pokémon. Muito bacana, viu, cara, essas convenções. Aqui mostrando um pouco e o resumo dos novos episódios, do 58 até o 84, né? Onde ocorre um tanto de coisa, aparecem novos Pokémons, aparecem novos personagens, vale demais. Tá na hora do combo aqui, Grande Fábio Yabu e a sua obra-prima, o seu gênesis, né, vamos dizer assim. Aqui contando como que ele criou, como foram as suas referências a criar uma trupe, uma galera, bem no estilo Power Rangers, mas totalmente voltado ao que ele mais gostava das séries japonesas, que era o Super Sentai. E aqui trazendo a turminha, né, gente, trazendo aqui a Tati, a Lisa, o Fox, o Kenji, Kiko, o Combo, a Maya e o Luke, que como diz aqui, ó, não tem nada a ver com Luke Skywalker. Cara, eu tenho um encadernado das novas aventuras, eu seguia quando ele estava no site, realmente que ele fala aqui sobre o site, né, em que toda mão saía histórias em quadrinhos na net, né, sobre eles e algumas outras curiosidades. E a Herói foi lá e deu aquela visita também para ele, merecia bastante, porque o trabalho é muito bacana. E tá aí até hoje, afinal de contas, o cara me escreveu ali, me desenhou ali junto com a galera o quadrinho do Jaspion, né? E dentre outros trabalhos que ele tem aí até hoje. Muito bacana ele. Aqui um pôster do Goku de Dragon Ball. Tá vendo aí? Não Dragon Ball Z, tá? Afinal de contas ele tá pequeno e com bastão ainda, ó. Viu? A força de Ultraman antiga, finalmente aqui, né? Uma vez já iniciado ali na Record com os seus episódios, contando um pouco sobre as curiosidades, dentre elas o Daigo, né, o cantor ali, Daigo, nome Hiroshi Nagano, fazendo o personagem, ele era baterista da banda V6, que também canta a música de abertura, Take Me High. E aqui fala também que a música de encerramento foi para uma outra banda, né, a música Brave Love Tiga, do grupo TQ Bodan, que com renda, isso aqui foi muito interessante, olha, com renda revertida para uma campanha contra a AIDS. Tiga também foi o primeiro herói de live action a ser usado num evento desse tipo. Cara, eu achei muito bacana, né? Essa parte aí muito interessante. Mostrando aqui as duas formas de Tiga, né? A Sky Type e a Power Type, onde ele fica mais forte, onde ele fica mais ágil. Muito bom, gosto. Não é o melhor Ultraman pra mim, mas, cara, vale demais. Aqui, pessoal, os games mais violentos da Terra. Pô, cara. Isso aqui foi uma iniciativa de um vereador aqui de Minas Gerais, o Betinho Duarte, né, sobre que para ele o grande malefício que os jogos, né, jogos de luta, jogos de tiro, o nível de violência influenciava tanto a cabeça da criançada. E esse negócio gerou tanta proporção que chegou um momento que teve uma resolução que ela tinha sido aprovada, tá? E eles proibiram a venda de alguns jogos. E olha que interessante, proibiram a venda, não jogar.
Jogar pode, tá? Está proibido todas as versões desses jogos, sejam eles de videogame ou em computador. Explica Betinho que por pouco não conseguiu proibir os 140 jogos. Tem uma lista que eu vou mostrar para vocês, tá, gente? Então, assim, não foi pegado pesado mesmo. Aqui o professor Moran dizendo que as pesquisas são parciais, porque fizeram algumas pesquisas e estudos, né, gente, para gerar esse tipo de lei, né, de regulamentação. Contudo, cara, eram muitas coisas ali que não batiam muito com a realidade e entravam em controvérsia justamente ali em sua veracidade mesmo ali na aplicação. Aqui contando um pouco também sobre a parte da idade. E aqui, se vocês quiserem dar uma pausa, bem aqui, ó, na época descobrimos quais são os jogos que o vereador Betinho mais teme. Veja com exclusividade quais são e perceba que há alguns absurdos como Rampage, World Tour, Final Fantasy, Command & Conquer, por exemplo. Então aqui, ó, tá? A lista de jogos que para ele deveriam ser proibidos. Eu cheguei até a comentar num vídeo antes com vocês a respeito disso. E tinha até outros estudos falando, né, sobre ligar que o videogame era o verdadeiro culpado por alguns comportamentos alheios devido a tanta coisa que aconteceu. Mas aí é falado muito entre uma discussão aqui a respeito de ambiente, educação, sabe? E aí é um assunto bem mais complexo. Mas que estavam ali, ó, fazendo os seus, estavam. Nossa. Particularmente eu vou muito pela parte da educação e ambientação, viu, gente? Aqui mais sobre Arquivo X, você pediu e a gente faz. Está o guia de episódios da 6ª temporada, ó. The Beginning, Dreamland Drive, Dreamland 2 dividido aqui. Reparem que os nomes estão, ó, nessa parte aqui em inglês. Segredos clássicos, o Arquivo X volta a visitar os clássicos. Fãs da ufologia podem ver a versão Chris Carter da Área 51 do desastre de Roswell ou do Triângulo das Bermudas. O projeto do avião espião Aurora também faz parte do cardápio. E é claro, não faltam os alienígenas cinzas, só que aqui eles gostam de beisebol. Eita! Muito bacana, tá? Aqui a do 6º ano, ainda bem que foi mais. Não é a melhor temporada, tá? A gente afinal de contas passou por muitas mudanças e tudo mais, mas, cara, pra mim, repito, ok. Realmente, nessa edição, a promessa do Elvis do Correio Galáctico ter 2 páginas aí, ó, realmente trazendo correspondências de São Paulo de novo, Rio Grande do Sul, tá? Santa Catarina, Minas Gerais aqui, ó, fãs de Denani, bacana. E uma confusão aqui, ó, feliz ano novo para todos os Herói 2000, está certo que Pokémon e Dragon Ball Z são desenhos supimpas, mas vocês poderiam fugir um pouco disso e falar de outras coisas como Caverna do Dragão, tá, X-Men e outros. Não que vocês não falem, aquela matéria na número 3 sobre o final da caverna foi espetacular, mas poderiam variar um pouco, falando em Pokémon, vocês podiam contar a origem do Giovanni, o líder da equipe Rocket. Meu filho, isso aí tem muita coisa de Pokémon para ser falado ainda na revista, pelo que deu para ver, tá? Aqui sobre umas respostas cretinas para perguntas imbecis, essa eu tenho que ler. Vamos lá. Como é que o Scooby e companhia conseguem dinheiro para ficar andando pelo mundo? E eles nunca colocam gasolina no furgão também. Aqui do André S. Pereira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí vem as respostas cretinas, né? Scooby e seus amigos são, na verdade, financiados pelo Arquivo X. E Fox Mulder e Dan Scully nada mais são do que os sucessores da turma do Salsicha. A questão da gasolina é o seguinte: o furgão é movido a diesel. Nossa, cara! Essa arrebentou, viu? Essa bateu demais. Aqui, trazendo o grande Ricardo Cruz, um jovem Ricardo na pedreira e com uma pedra no lugar. Qual pedreira, pessoal? A pedreira da Toei, como ela é conhecida mundialmente, que hoje ela não está mais assim. Ricardo Cruz já mostrou muitas vezes ela nas oportunidades que ele teve, né? Mostrando aqui, um brasileiro foi conhecer o lugar onde os heróis japoneses lutam. Tá? E aqui uma pequena entrevista, né, cara? Como você achou a pedreira da Toei? Ir a este lugar era um objetivo. Perguntava para as pessoas e ninguém sabia onde era. Aí comecei a procurar por mim mesmo. E como é que você fazia? Foi difícil chegar até lá. E ele é legal aqui mostrando sobre a pessoa, que ele é um proprietário de uma área que era utilizada lá, que ele cedia o espaço lá para poder fazer as filmagens, né, cara? Tem umas aqui
respostas bem interessantes. E o Ricardo Cruz atualmente ele fala muito disso, porque como eu disse, ele já até organizou viagens lá para o Japão, onde temos essa oportunidade. Mas na época, rapaz, era muita novidade, com certeza trouxe um souvenir aí pro resto da vida. Hoje em dia ele não precisa nem trazer mais pedra, né, de tantas vezes que ele vai lá, mas bacana demais essa ideia, principalmente para a época, para nós. Cara, isso foi legal demais, muito chique. Fechando aqui com essa curiosidade, a número 8, tá, gente? Com esse dilema aí dos jogos, o que vocês acham, hein? Todos esses anos passando aí, o quanto vocês acham que jogos desse estilo assim, com teor mais para adulto, que hoje a gente tem muito essa coisa da faixa etária também, influenciam na vida e no comportamento das pessoas? Influenciou você de forma positiva, negativa? Comenta aí no vídeo, beleza? E agradeço mais uma vez por me acompanharem até aqui. Valeu demais e até a próxima. Curtam, compartilhem e Herói 2000 logo volta aqui no canal.